Fala galera, beleza? Que fala sou eu, Edu, aqui pra mais um vídeo, rapaziada, no canal Furico Fute Família. Hoje mais um vídeo de Cartola, primeiro vídeo de Cartola do ano. Vamos começar a temporada com tudo, vamos começar mitando, tomara, né? Vou tentar passar as melhores dicas pra vocês, a minha opinião sobre a rodada, passar os jogadores e montar a minha escalação pra vocês, beleza? Então vamos começar sem muita enrolação. Só um adendo sobre questão de valorização. O próprio Cartola informou que agora está mais difícil nas 3 primeiras rodadas você valorizar muito ou você perder muito. Mas ainda assim segue aquele padrão de tem que tem que fazer mais de 54% para começar a valorizar. Então suponhamos que o Bento ele precisa de mais de 54%. Então, tipo, se ele fizer 5,40, ele praticamente ele valoriza o mínimo ali, tipo, na teoria, né? Então, a partir de 5,40 ele começa a valorizar mais. Então, a gente tem que ir nessa métrica mais ou menos, tá? Então, da valorização, beleza? Então, essa rodada aqui, ainda mais que mudaram, né? Agora a gente começa com 110 cartões, uma mudança também boa, né? Mas o nosso time ainda vai dar antes de 110, tá? Eu fiz um time redondinho, talvez eu mude de opinião de acordo com o vídeo, no decorrer do vídeo e também durante os dias, né? Que o termina sábado, eu tô trazendo o vídeo agora quinta à noite. Vamos começar com os goleiros, rapaziada. Primeiramente, goleiros, quem eu acho os melhores goleiros da rodada. A gente tem que começar a olhar os goleiros mais baratos. Quando a gente olha os goleiros mais baratos, a gente não tem uma perspectiva muito boa de goleiros baratos. A gente vê o melhor dos goleiros baratos é o Rocher, na questão de valor, né? Você é o mandante contra o Bahia. Porém, essa fase do Inter não me pega nem um pouco. Eu tava mais tendencioso a escalar jogadores do Inter, porém, esses últimos jogos do Inter não me traz confiança nenhuma da vitória diante do Bahia. Mesmo que o Bahia também não esteja bem. Porém, então, tem essa confiança no Inter para acreditar até no SG, tá? Então, não vou estar indo com o Rocher. Mas é uma opção das mais baratas, a mais viável até o momento, sabe? Então, acho que é válido se você confia no Inter. Eu não tô confiando, então eu não vou. Tá? Para mim, o melhor goleiro da rodada e um dos melhores, né? E o mais barato, o mais bom e barato, né? Na minha opinião, é o Rossi. Tá 9 cartoletas contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem numa fase boa, porém o Flamengo vem numa fase mais boa ainda, né? Não tem como falar que o Flamengo não tá numa fase ótima, então a gente vai trazer o Rossi para ser o nosso goleiro dessa rodada, tá? Outro goleiro que seria interessante é o Bento, jogando contra o Cuiabá. O Cuiabá também é um time chato, porém o Atlético em casa é sempre muito forte, então o Bento, para mim, com o Rossi são as melhores opções. É claro, tem o Everton custando 13, que também é uma boa opção, tá? Mas eu não iria pelo valor. Então eu ficaria entre Rossi e Bento. Então eu tô indo com Rossi pela questão do SG ser mais confiável, tá? E por jogar fora de casa, então talvez o Atlético Goianiense pressione mais e o Flamengo consiga ter mais defesas, né? O Rossi tem mais defesas. Vamos para a lateral. A gente tem que botar o fio de dúvida, né, gente? A gente sempre tem que ter o fio da dúvida jogando ao nosso favor, tá? Vamos começar na lateral. Na lateral eu tenho algumas certezas e uma certa dúvida, assim. A questão é, eu quero muito ter um lateral do Palmeiras. A dúvida é a seguinte: o Marcos Rocha tá em dúvida com o Mike. O Mike tá vindo, teve uma lesão no joelho. É dúvida até se joga hoje diante do Liverpool do Uruguai. Então, como eu tô com essa dúvida, e como a questão da valorização tá mais tranquila, eu vou com o Piquerez por 11 cartões. O Piquerez que bate falta, bate escanteio, às vezes, bate também, chuta muito no gol, cruza, tem o Flaco Lopes que é muito alto de cabeça lá na área, então eu vou trazer o Piquerez por causa disso, mesmo num jogo difícil contra o Vitória, jogando fora de casa. Porém, o Piquerez é certeza que joga, é um lateral seguro, um Palmeiras é um time seguro, então eu vou estar trazendo o Piquerez, tá? Vamos falar também do lateral Marno, que o lateral Marno é sempre muito bom, tá? Então vale destacar que isso é uma boa opção sim contra o Botafogo, que vive um momento de estabilidade, se não me engano tá até perdendo pra LDU, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando, tá? Então o Marno é assim, interessante, o problema é a questão das cartões. Então, tipo, como eu vou trazer o Piqueires com 11, eu quero trazer um lateral mais barato ainda, tá? Mas vamos passar outras dicas também. O Bustos pra mim é interessante, se você confia no Inter, tá? O Bustos é um lateral mediano pra Cartola, mas o preço tá bom e o SG é um dos viáveis, tá? Da rodada, mesmo não acreditando muito. E daí tem a questão da dúvida pra mim, que é o Ayrton Lucas ou o Varela. O Ayrton Lucas é um lateral muito mais ofensivo que o Varela, porém o Varela é 4 cartoletas, tá? Então, eu tô nessa dúvida. Por enquanto, eu vou com o Ayrton Lucas na questão da ofensividade do Ayrton Lucas, tá? Porém, o Varela, eu tô tendenciando muito aí com o Varela, tá? Pela questão da cartoleta. Porém, o Ayrton Lucas pra mim é mais jogador de cartola. Tipo, se a gente for ter uma mitada, talvez seja do Ayrton Lucas, não do Varela. E como é o mesmo caso do Piquerez, também a gente tem uma mitada do Piquerez ao invés do Mike. Porém, o Mike tá subindo. Ainda mais se for jogar com dois zagueiros, né? Então, dois laterais, né? Ele vai ser praticamente o ponteiro, né? Porque o Endrick tá dúvida pro jogo, tá? O Endrick tá dúvida até pro jogo de hoje e tá dúvida pro jogo contra o Vitória, tá? Outros laterais. Esquivel e Léo Godoy são interessantes. O Esquivel sempre teve uma média muito boa no Cartola no ano passado, tá? Tivemos poucos jogos, ele chegou na metade do ano, né?
Então, o Esquivel também acho que é uma boa opção. O Léo Godoy, que tá fazendo algumas boas atuações. Então, eu vou esperar o Léo Godoy nessa rodada. É uma opção interessante. Você que é torcedor do CAP, você que quer confiar nesse Atlético contra o Cuiabá, acho que o Léo Godoy é uma opção interessante também, tá? Tá dando assistência nesse início de ano, tá? Então eu ficaria de olho no Léo Godoy e no Esquivel. Porém, eu tô indo mais na certeza de Palmeiras e de Flamengo, e são laterais que são acostumados a mitar no Cartola, tá? Então, é por isso da minha escolha, tá? Outros laterais, tem o René, que entra na mesma questão do Bustos, porém o René é até mais confiável, às vezes, de Cartola, tá? Que o Bustos, o René entrega bastante pra Cartola. Deixa eu ver se o outro tá certo, tá certo? Tá saindo, beleza. O Wellington também pode ser uma opção interessante, mas eu não confio nesse São Paulo do Carpini, ainda mais contra o Fortaleza, que é um time bem complicado de se enfrentar. E como eu falei, pra mim o Varela é uma boa opção dos que tem aqui, é o mais barato e é o melhor, né? Porém, eu vou pagar um pouquinho mais caro e trazer o Ayrton Lucas, porque não vai ser sendo problema a cartoleta aqui, tá? Nessa questão, nessa posição, tá? Na zaga, temos já Murilo custando 15. Não vou falar do Murilo Gomes, os Murilo Gomes são muito bons, tá? Mas eu acho que não vale a pena por questão do preço. Léo Pereira é a mesma coisa. Como eu já tô trazendo um Piquerez que custa 11, um Rossi que custa 9, que a questão da valorização talvez comece a pegar, né, pra valer, eu não vou trazer o Léo Pereira, que seria uma opção interessante. O Léo Pereira, o Gustavo Gomes, não vou trazer. Mas tem boas opções aqui pra baixo. Tem o próprio Arboleda, que eu não confio muito, mas o Arboleda é um cara de cartola, é um cara que tem uma boa bola aérea. Porém, quem tem uma boa bola aérea e o time mais forte ainda defensivamente é o Fabrício Bruno. Vou estar indo com ele, é meio básico você ir com o Fabrício Bruno soldado, custando 7 é muito pouco, e você tem que ir com ele nessa rodada, na minha opinião, é quase que obrigação, tá? E aqui a gente tem o segundo zagueiro, que é a questão, né? Eu tô indo por enquanto de Thiago Leno. Thiago Leno, 6 cartoletas, barato, tendo esse SG do Cuiabá, pegando esse SG do Atlético Paranaense contra o Cuiabá, se for possível. É legal ter um SGzinho do CAP, acho interessante. Então vou estar indo com o Thiago Heleno como o meu zagueiro, tá? Outras opções aqui pra baixo que podem ser interessantes. Zagueiros do Inter, como eu falei, o SG é viável, mas eu não confio. Tá com uma repetitiva, então mesma coisa. O Luan, se jogar, é interessante, porque custa apenas 5, tá? Então, o Luan não é um cara de cartola, nunca foi um cara de cartola, não é bom de bola aérea, porém a questão dos 5 pontos, né, já dá o valor do... Se ele fizer 5 pontos, já passa do quanto ele tinha que fazer, né? Então, já valoriza legal o Luan, tá? Então, mas eu vou acabar não indo com ele por causa dessa questão da dúvida, e o jogo do Palmeiras é só no... É só no dia... só no domingo às 6h30, o último jogo da rodada. E tem o Kaique Rocha. Olha, olha. Essa vai ser minha dúvida pra rodada, tá? Kaique Rocha e o Thiago Heleno não tava aparecendo aqui quando na última vez que eu vi, tá? Pra mim o Kaique Rocha é interessantíssimo, custando 3. Olha, eu acho que eu vou na real mudar, eu vou de Kaique Rocha na minha zaga, tá? Vou de Kaique Rocha na minha zaga, o Thiago Heleno não é grande jogador de bola aérea, o Kaique Rocha tem gol de bola aérea, tá? Eu vou com o Kaique Rocha em vez do Thiago Heleno, só vamos ficar de olho se vai jogar ou não, né? Tem que ficar de olho se joga ou não. O jogo é no domingo, tá? Então não vamos ter escalação, mas ficar de olho nas informações aí. Pra mim o Kaique Rocha é interessante mais ainda do que o próprio Thiago Heleno, tá? Vamos ao meio de campo e depois a gente volta pro treinador? Vamos começar com os meio-campistas, tá? Cara, tem muitas boas opções de meio-campo. Você tem já os mais caros, que é o Veiga e o Arrascaeta. Porém, eu acho que é muito caro você gastar 20, 18 nessa rodada. Eu acho que o máximo é 15 pra baixo, tá? 15, 14, 13 pra mim é o máximo dessa rodada, é 15, tá? Você gastar, ainda mais por ser a primeira rodada, tá? Então você tem que saber mesclar onde vai estar do dinheiro e que jogadores são mais confiáveis para poder voltar. O Arrascaeta pode voltar, o 18 investido nele, vai ter que fazer 9, vai ter que passar de 9,50. Então vamos supor, o Arrascaeta vai ter que fazer um gol e uma assistência para valorizar umas 2 cartoletas no máximo. Então, tipo, vale a pena? Não sei se vale. Se ele entregar esses 13 pontos, vale. Mas aí você tem essa certeza? Não tem. Então é melhor você ir no mais tranquilo, assim, de valor e de questão de entregar, tá? Que nem o Joares é uma opção, mas o Fluminense não me passa confiança e o Bragantino também não me passa, mas o Fluminense não me passa confiança, então não vou botar um cara de 17 pontos, tá? Aqui pra baixo, acho que aqui já começa a gente conversar na questão do meio-campistas. Eu vou com 3 meio-campistas muito seguros, na minha opinião, na questão dessa primeira rodada e pelo que eu assisti também dos jogos, tá? Meu primeiro meio-campista vai ser o De La Cruz, tá? Vai ser o De La Cruz pela questão do confronto, tá? Pela questão do confronto, tá voltando de lesão praticamente, teve uma pausa ali no time do Flamengo, se eu não me falei errado, se eu estiver falando bobagem, me desculpem, mas ele acabou ficando fora, não sei o que aconteceu, não sei se foi lesão, tá? Mas eu vou pelo De La Cruz pela questão do confronto, tá? Vou ter um cara do Flamengo nesse meio de campo, acho que é importante ter um cara do Flamengo no meio de campo, porque o De La Cruz pode participar, e tem as questões do desarme também, o De La Cruz é legal no desarmes. Porém tem o Matheus Pereira, ele é uma dúvida minha, o Matheus Pereira contra o Botafogo nessa fase ruim que tá, não que o Cruzeiro seja grande coisa, porém o Matheus Pereira é o cara do Cruzeiro, então é um cara que também tem que ficar de olho porque pode estar no meu time. Um cara que estava no meu time eu tirei era o Maurício, tá? Porque o Maurício não tô confiante nesse Inter, não jogou na Libertadores o Maurício, na Sul-Americana o Maurício, então tem que ficar de olho se joga também, tá? Então não é muito confiável esse Inter, então eu vou estar deixando o Maurício passar. Tava no meu time, mas eu acabei tirando, tá?
Meio campistas atléticos são interessantes, os três. Eu acho que mais o Eric e o Christian. O Eric tem umas boas atuações de cartola, mas não são tão coerentes, não são tão recorrentes. Ele tem seus picos, tá? Aí vocês vão perguntar, e o Rames Rodrigues, Furigo? O Rames Rodrigues. Acho interessante. É um cara que dá assistência, é um cara que cruza pra área, é um cara que bate falta. Porém, eu não confio nesse São Paulo, então não vou estar indo com ele. Vi uma galera falando de Rodrigo Garro, não acho confiável contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, pra mim, é mais forte que o Corinthians, mesmo jogando fora. O Rodrigo Garro, o time do Corinthians não ajuda também na questão do Garro, tá? Eu vou com o Bruno Zapelli no meu time, tá? Vou ter o meio-campista do Atlético, tentando pegar esse jogo contra o Cuiabá. Vou ter que ter ele. Porque no ataque eu não vou ter o Mastriani. Já vou dar um spoiler pra vocês. Não vou ter o Mastriani, posso me arrepender, mas eu vou no que eu tô sentindo, tá? Eu vou explicar melhor pra vocês depois, tá? Mas eu vou com o Bruno Zapelli, né, no meu meio de campo, tá? Vou estar com o Bruno Zapelli no meu meio de campo. E a última opção vai ser uma aposta minha, tá? Que eu acho que não é tão aposta, mas é uma aposta minha e é uma aposta do que eu assisti dos jogos, né? Estarei indo com o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno tem 2 gols sendo o primeiro volante nessa temporada, sendo o primeiro volante. Pisa muito na área, finaliza de fora da área e é o cara que mais desarmou de todos os times da Série A até o momento. O cara que mais desarmou e custando apenas 6 cartoletas. O desarme, se não mudou, vale 1.5. Se ele tem 2 desarmes, ele já faz metade do preço. Se ele faz 3 desarmes, ele já passa. Então a gente já tem uma parte. E, cara, ele pode apresentar até uma assistência, um chute de fora da área, acertar a trave, gol. Né? Então eu vou tendo com o Aníbal pela questão do preço, pelo confronto e pelo que entrega o Aníbal Moreno. Vamos ficar de olho se vai jogar só, né? Porque o Aníbal Moreno jogou todos os jogos da temporada até então. Então tem que ficar de olho, né? Vai que seja poupado no primeiro jogo. Acho que não vai ser, mas vai que, né? Então tem que ficar de olho. Então, mas por enquanto, pra mim, o meu meio-campista vai ser o Aníbal. E o Richard Rios, Forigo. O Richard Rios faz mais falta que o Aníbal Moreno. O Richard Rios, ele arma mais o jogo, isso é fato, ele arma mais o jogo, mas ele também chuta de fora da área. Ele tem bons pontos pra ser escalado, mas eu tô preferindo o Aníbal na questão do desarmes. Eu acho que os dois são bem parecidos, os dois podem entregar pontuações parecidas, porém o Aníbal pra mim vai ser o cara mais de desarme, vai ser o cara mais pegador, e tá finalizando mais que o Rios, tá finalizando mais que o Rios, e tem que ficar de olho se o Rios joga, porque tem a questão do Zé Rafael. O Zé Rafael tá com lesão, acho que joga o Rios, tá, mas tem que ficar de olho mesmo assim, né? Vai que o Zé Rafael consegue jogar a partida, mas acho que não, tá? Mas o Rios também é interessante. Cara, e aqui pra baixo daí tem se o Lima jogar é uma opção interessante. O Lima sempre tem os seus lampejos de craque no Cartola. Então pra mim, se o Lima jogar é interessante, tá? Mas tem que ficar de olho se joga. O Lima não é nunca titular absoluto do Fluminense, tá? Então, pra mim, é isso. E vou falar do Luiz Guilherme, não sei se joga, tá? Tem que olhar mais informações quanto o Vitória, mas eu acho que não joga o Luiz Guilherme. Se jogar, seria interessante. 3 cartões, um cara muito ofensivo, um cara que dribla, um cara que vai pra frente, chuta, né? E poderia fazer seu primeiro golzinho contra o Vitória, tá? Mas seria interessante o Luiz Guilherme, tá? E vou dar um adendo no Kaique, volante do Juventude, que é um baita no volante, tá? Jogando fora de casa, mas ainda assim interessante, tem desarme. Jogou muito bem na partida que eu vi contra o Internacional, jogou muito bem. É um bom destaque, no tanto que o Vasco quer ele pro time do Vasco, tá? Então tem que ficar de olho aí. Kaique é um bom jogador. E vamos fechar no ataque. No ataque, vamos fechar. Vamos fazer nosso ataque. E eu vou passar o porquê eu não vou com o Mastriani, porque eu acho que tem opções melhores e que são mais confiáveis, tá? Vou estar com o Pedro, como falei pra mim, o máximo de ligação de saudade é 15, pensando no seguinte: vai ser mais ou menos 7,5. Ele tem que fazer. Se ele fizer 8 pontos, ele já não perde. Então, se ele fizer um gol, ele já não perde. Fazendo mais que isso, que o Pedro é um cara que finaliza, o Pedro é um cara que bate o pênalti, o Pedro é um cara que tem bola aérea, o Pedro é um cara que chuta tudo que vem. E dá assistência. Então, pra mim, o Pedro é o cara completo pra essa rodada. Eu acho que tem que ter o Pedro. Tá? Eu acho que vale a pena gastar essas 15 no Pedro, porque eu acho que é um cara que pode retornar essa pontuação e até valorizar um pouco. Valorizar umas 2 cartoletas, 3 no máximo, porque a valorização ficou mais difícil. Mas o Pedro, pra mim, é o cara que pode entregar nessa questão de pontuação, tá? Ficar de olho no Verratti, que a zaga do Grêmio é terrível, é muito fraca a zaga do Grêmio. Então o Verratti é interessante, porém não dá pra confiar nesse Vasco. Eu vou esperar um pouco pra começar a escalar jogadores do Vasco. Hulk e Paulinho são boas opções? São boas, mas muito caro. Tá, então não entro nem na questão de colocar. Borré, não confio, tá? Fez um jogo terrível, terrível contra o Real Tomayapo. Acho que é Real Tomayapo. O Tomayapo eu tenho certeza, mas se é Real, não sei. Mas fez um jogo horrível contra o Real Tomayapo, tá? Então não vou colocar o Borré. Mesmo que possa fazer 3 gols, eu não vou. O Cano também, eu acho que é a mesma coisa. O Cano não vive uma fase tão boa, mas o Bragantino também não vive uma fase boa, não. Então o Cano eu acho que é viável, mas eu tô confiando menos. Eu confio mais no Mastriani do que no Cano, tá? Pra colocar, se eu fosse tirar alguém do meu trio de ataque, tá? Vou botar mais um do Palmeiras agora no ataque. Como eu tenho um jogador mais defensivo no meio de campo do Palmeiras, eu vou ter um cara mais ofensivo do Palmeiras lá na frente, que é o Flaco Lopes. 10 gols na temporada, fazendo gol a rodo, né, dando assistência, bola aérea fortíssima, tá? Então vou estar com o Flaco Lopes e também chuta muita bola pro gol, tá? Então tem que ficar de olho. Pra mim, o Flaco Lopes é interessantíssima. Não unanimidade, porque é um jogo difícil pro Palmeiras, mesmo sendo um dos favoritos da rodada. E o preço dele ser 10 cartoletas, né? Mas é claro, se ele der uma assistência, ele já começa a ficar na mesma.
E se ele fizer um gol aí, ele valoriza tranquilo, tá? Eu acho que é provável esse gol aí, ou até mesmo uma assistência, finalização, cabeçada. O Flávio Lopes aparece muito no jogo do Palmeiras, até pra armar, tá? Outras opções boas, a gente tem as opções mais pra baixo. Tem Yuri Alberto, tem Romero. Tá, o Romero na Neoquímica Arena é muito bom, tá? Mas eu acho que não vale, eu acho que é um risco muito grande num jogo difícil. O Rony, não vou entrar na questão, acho que não vale o Rony. O Rony tá numa fase muito fraca, tá? Então não colocaria o Rony de jeito algum, tá? Não colocaria, pra mim, o único atacante do Palmeiras que você tem que colocar é o Flávio Lopes, porque o Lázaro tá na dúvida, se você for olhar que o Lázaro vai estar aqui pra baixo como dúvida, tá? E o Lázaro não é um cara que tá mostrando todo esse futebol pra ser confiável de botar no Cartola, tá? E o Rony também, a gente sabe como o Rony é, às vezes faz um gol ou outro, né? Mas não é confiável pra mim, Flávio Lopes por 10, por 2 cartões a mais, vale muito mais a pena do que o Rony por 8, tá? E daí a gente vem na questão do Mastriani, que o Mastriani tá metendo gol ao rodo, tá jogando muito bem. Eu queria muito ter o Mastriani, mas eu não consigo tirar Flávio Lopes e Pedro. E o meu terceiro atacante eu não consigo tirar também. Meu terceiro atacante eu não consigo tirar, que é simplesmente Everton Cebolinha. Né, tá jogando muita bola com o Tite, joga muita bola com o Tite, é um cara que chuta muito, deu bola na trave pra caramba no Carioca, chuta muito, fez gol, é um cara que vai muito pra frente, cara, não tem jeito, pra mim o Everton Cebolinha é indiscutível essa rodada, 5 cartões, muito barato, qualquer coisa que fizer valoriza praticamente, então é complicado eu ter o Mastriani, eu tô pensando até em talvez tirar o Flávio Lopes ou o Pedro na questão de ter o Mastriani pra cercar o Atlético, mas eu acho que o Zapelli não cerca, porque não é confiável o Zapelli, tão confiável assim como o Mastriani, porém é um cara ofensivo do Atlético, então isso me dá mais um alívio, talvez, e pensar, tipo, pô, dá pra ir com os dois do Flamengo, dá pra ir com o Flaco e tirar o Mastriani, porém o Mastriani é muito bom, se você quiser com o Mastriani, pode ir à vontade, eu acho que até o Canobi é interessante, mas o Mastriani é o cara do gol, então é difícil você não pensar no Mastriani à frente do Canobi, tá? Outras opções boas, o Dineno é bom centroavante, tá? Tem que ficar de olho no Dineno. Vou esperar mais pra ver como que ele é no Cartola. Luiz Araújo também acho interessante, mas eu acho que ele tá atrás dos dois, com certeza, tá bem atrás. O Alário também é interessante, mas também acho que tem que pegar mais ritmo, tem que esperar mais. O Marquinhos tá fazendo boas atuações, tá? Nesses últimos jogos jogou bem o Marquinhos. Tem que ficar de olho no Marquinhos, 6 cartões é muito barato, interessante. Ferreirinha também contra o Fortaleza eu acho legal, acho uma opção interessante, viável. E daí aqui pra baixo, aí realmente não tem mais opção, na minha opinião, interessante, tá? Vamos fechar o time com o treinador, que tá com 17 minutos de vídeo já. O treinador é a minha opção que eu tenho mais dúvida, porque eu tô pensando sério se eu gasto mais caro e trago um Tite, pensando que se pega o SG mais gols, ele já passa de 6 pontos, que seria a metade. Então ele já vai pra um 7 ou 8. E vale a pena. Porque você fica ainda sobra 11 cartões e você fecha com 99. E eu trazendo o Kaique Rocha, possibilitou aqui o Tite fazendo o time ficar com 99. Então, por enquanto, eu acho que eu vou estar indo com o Tite, eu vou estar confiando nesse Flamengo. Vou estar botando muitas fichas no Flamengo. Se você olhar, o time tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Flamengo, 3 do Palmeiras e 2 do Atlético, tá? Mas é o time mais confiável do momento, é o time mais que pega um confronto bom e que tem ótimos jogadores para Cartola, tá? Então eu vou estar indo na confiança dos times melhores, tá? E dos times que vivem a melhor fase. O Atlético também tá numa fase muito boa, o Palmeiras tá numa fase muito boa, o Flamengo tá numa fase muito boa. Então vou estar indo com o Tite, mas tenho minhas dúvidas. Queria até ir com o Cuca, acho que é um SG seguro, que daria para ir. Dá para ir com o Abel também se você estiver mais confiante no Palmeiras, e talvez você tenha um dobro SG do Palmeiras, eu acho que é interessante. Posso até fazer de colocar o Abel, tá? Uma camiseta mais ali danada, mas eu acho que o jogo do Flamengo é mais confiável, tá? E isso mostra, isso se resume no meu time. Aí, se você quer economizar um treinador, porque você colocou jogadores mais caros, acho que você começa, como eu falei, com o Cuca, com 10 cartões é interessante, mas se você quer um treinador mais barato, aí eu iria. É difícil, tá? É difícil, mas eu talvez iria na segurança do Claudio Tencati em casa, tá, pro Criciúma, ou o Roger Machado, porque o Juventude é muito bom. O Juventude encheu muito bom, é forte. O Juventude é bom, tá? Tem bons jogadores, o Roger Machado é chato, tá? Então pode sair com um empate facilmente de Criciúma, garantir 5 pontos e você tá valorizando, tá? Então o Roger Machado é interessante, o Claudio Tencati também acho. E daí se você quer arriscar, eu acho que ou o Fernando Seabra do Cruzeiro ou o Arthur Jorge, que eu acho que o confronto em aberto, tá? Então, tipo, eu confiaria em um desses dois. Né? Mas daí qual que iria? Talvez eu iria com o Arthur Jorge pelo elenco do Botafogo ser mais forte, tá? Mas o Botafogo tá dando zero confiança, tá? Então, esse ficou o time. 19 minutos de vídeo, vamos passar o banco de reservas e vamos embora, que vocês também não aguentam mais ver a minha cara. Eu falei que não é confiável o Inter, mas eu vou botar o Rocher, tá? Não tem muito pra onde fugir. Dá pra fazer o hack do goleiro também, né? Mas eu acho que o Rossi não negativa, tá? Na lateral, eu não falei do Samuel Xavier, tá? Samuel Xavier é muito boa opção, tá? Até vai ser meu lateral direito, na verdade meu lateral direito vai ser o Varela, né? Tô louco, né? Mas o Samuel Xavier é uma boa opção, tá? É sempre muito ofensivo, sempre bem interessante pra Cartola. Zagueiro reserva aqui é um problema, porque não tem boas opções, tá? Eu não sei qual que é o melhor zagueiro do Criciúma,
Caraca, aqui é complicado, hein? Eu vou de Zé Marcos na zaga, porque o Rodrigo San jogava no Água Santa, se eu não me engano. Meu, do que bateu contra o Palmeiras é brincadeira nos últimos confrontos, tá? Então, vou na confiança aqui, tá? Meio-campista eu vou com... Pô, não tinha ninguém com 5, quem que era? Na verdade, eu vou com o Rios, tá? Vou com o Rios de meio campo. E de atacante a gente vai com... Aqui é complicado, hein? Porque tem opção muito ruim, velho. Cara, eu vou com o Thiago Borbas, que vira e mexe e faz um gol, tá? Mesmo não confiando. Capitão. Capitão, na minha opinião, eu vou de Pedro. Vou no cara que é o mais confiável, o cara do pênalti. Então, um pouco o Pedro. E também tá 15 cartoletas nele, ele tem que trazer o resultado pra gente, né? Então, vamos ver se o Pedro consegue fazer uma boa pontuação aí pro capitão ajudar mais ainda, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou tentar trazer mais conteúdo aqui no canal. Trazer mais conteúdo de futebol mesmo. De analisar, tá? Mas a minha vida tá corrida. Tem muita coisa pra fazer, tá complicado, tá? Então, eu queria prometer que poderia trazer um vídeo todo dia, mas às vezes não tem nem conteúdo pra trazer um vídeo todo dia, né? Mas vamos tá aí tentando trazer conteúdo pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá o Insta, do Foril, tô sempre postando quando sai vídeo novo lá. E também ativa a notificação, né? Se você não segue no Insta e você não ativa o sininho, você não vai receber o vídeo lá nenhum. Só vai aparecer no teu YouTube de bobeira, tá? Mas então, segue aí e vamos embora, tá? Bora buscar a mitada, família. Valeu, falou e tchau!